Olá a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês e dar discernimento para entendermos alguns temas importantes relacionados às Escrituras e principalmente, a fé que nós vivemos, o nosso sentido de viver para com o Eterno, para com o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. E se nós nos dizemos ser servos de Deus, servos do Altíssimo, devemos investigar sempre, buscar entender e compreender a nossa fé. E esse é o tema desse estudo de hoje. E é apenas um resumo da origem do sistema hoje que abrange, eu creio que quase todas as nações da Terra, que é o sistema religioso cristão, que é um dos mais difundidos, o qual o Eterno utilizou para dispersar e difundir a sua palavra, mas que literalmente hoje existem várias divergências, Tem o cristianismo, ele é particionado em vários tipos de fé diferentes, Nós temos o cristianismo evangélico, o cristianismo católico, o cristianismo espírita, entre outros, Vários se dizem ser servos do Messias, servo de Cristo, mas o adoram de formas diferentes. E o intuito desse estudo é literalmente sabermos a origem do cristianismo. Foi um tema, esse estudo aqui foi feito para um congresso que nós fizemos aqui no Recife, numa igreja que também ela faz parte do sistema hoje que se denomina Techuvá, de retorno aos antigos ensinamentos, ao retorno da doutrina dos apóstolos, é o arrependimento, E nessa igreja também tem algumas caracteres que, inclusive, quando eu fui pregar, eu citei no final. Tenho muita estima, pelo pessoal de lá. São pessoas que são fiéis ao Eterno, buscam os entendimentos originais das Escrituras, mas que todos nós temos que, aos poucos, nos prepararmos, para obedecer fielmente aquilo que o Eterno ordenou. Então, sem mais, vamos começar aqui a destrinchar, a origem do cristianismo. E o surgimento do cristianismo, ele literalmente começa numa disputa, numa divisão, mais uma das seitas, só que essa é uma seita dentro da seita. A palavra seita, muitos podem estranhar, mas é nada mais nada menos do que uma divisão. É você ter uma opinião diferente de outro grupo. Então é uma divisão, uma seita. E o cristianismo e seu surgimento, literalmente, Quem já se perguntou como tudo começou? É isso que nós questionamos aqui. Quantas pessoas, antes de entrarem em determinada religião, fez o questionamento de sua origem e se realmente aquele determinado local cumpre o papel da palavra religião, que traduzindo quer dizer religar a Deus. Sendo assim, hoje as infindáveis religiões cristãs estão cumprindo esse papel. Hoje nós temos centenas e centenas, milhares e milhares de igrejas cristãs, principalmente da parte evangélica, que cada uma tem a sua forma de interpretar alguns textos bíblicos diferentes. A pergunta é: quem já perguntou antes de ir para a igreja como aquela igreja se fundiu, se materializou e como aquela igreja começou? Por que elas têm doutrinas diferentes de outras igrejas da mesma religião, da mesma que se dizem evangélicos? Por exemplo, o crente da igreja batista, ele não é o mesmo crente da igreja Assembleia de Deus. A igreja Assembleia de Deus da cor azul é diferente da Assembleia de Deus da cor verde. E assim sucessivamente. Muda-se a cor, mas e também algumas doutrinas, e essas pessoas literalmente são da mesma fé, mas, por exemplo, se um membro da Assembleia de Deus for para uma igreja adventista, ele literalmente recebe punição por causa disso. Mas se são todos evangélicos, deveriam ser irmãos e não deveria haver esse tipo de comportamento. Agora a pergunta é: como foi que começou a igreja adventista? Como começou a igreja Assembleia de Deus? A igreja do poder de Deus, a igreja disso, a igreja daquilo. Como isso começou?
Nós temos numa foto aí centenas de santos, né, de mártires da Igreja Católica, e a gente vai ver que está tudo correlacionado no final de tudo. Então, nós vamos hoje estudar a origem do cristianismo e vamos entender principalmente a origem dos famosos pais da igreja e como a sua doutrina chegou até os púlpitos atuais, inclusive protestantes. Por incrível que pareça, essas figuras que nós estamos vendo aí são dos santos da Igreja Católica, que que adoravam imagens de escultura, que começaram essas doutrinas, que tiveram várias doutrinas errôneas, e muitos deles hoje são pregados nos púlpitos dos pastores protestantes, e eles são chamados ainda de pais da igreja, mas eles eram pais da Igreja Católica. A Igreja Protestante saiu da Igreja Católica e continua com as mesmas doutrinas. E nós vamos entender que como as pregações atuais são completamente contrárias aos ensinamentos do Messias Yeshua e dos seus apóstolos. Eu estou chamando Messias e Yeshua, muitos que estão aqui, que vão receber esse vídeo, podem estranhar, mas o nome do Messias, Jesus, em aramaico, era Yeshua, certo? Então não tem problema, não fiquem estranho, não achem estranho. Vai ter alguns textos aqui, vai estar Jesus, outro você vai entender como Yeshua. É só a forma do nome que a gente chama o nome correto do Messias. Então tenha certeza que você que está assistindo aí vai ficar impressionado com o tamanho da distorção da doutrina original pregada por esses famosos pais da igreja. Agora eu vou passar aqui, vocês vão ver, impressionante. Aqui ao lado nós temos uma foto, né? Tá um pouco distorcida, mas dá para vocês verem aqui. A gente vê aqui luzes, né? Vários tipos de luzes, fumacê aqui, o povo em volta, né, desse palco, uma acústica, né? Isso aqui é um show de rock, um show de forró, um show de alguma coisa. É um show, mas não é um show convencional. Isso aqui é uma igreja. Agora, eu pergunto o seguinte questionamento que nós temos: para quem é direcionada a atenção nos cultos atuais? Essa é a resultante da pregação dos apóstolos e do Messias? Será que eles pregavam esse show gospel? Ou a grandiosidade do papado romano? Essa imagem ao lado foi registrada em uma igreja. A apresentação de um cantor gospel segue abaixo um trecho da reportagem. Então, inicialmente, a atenção do culto dos judeus desde de 2000 anos antes do Messias até hoje, os judeus, tudo que eles fazem para engrandecer o nome de Deus e não a de servo nenhum. Agora, observem na resultante da pregação cristã. Quem está sendo engrandecido aqui é Deus ou o homem? Porque preste atenção, olha o que está escrito aqui na reportagem. Após a exibição de um vídeo especial gravado pelo prefeito Romero Rodrigues, parabenizando quem? Marcos, não sou eu, tá, pessoal? É outro Marcos. E reforçando a parceria da Prefeitura Municipal e de outro vídeo com vários artistas cristãos, também parabenizando Marcos Freire, iniciou tirando todo mundo do chão, cantando: os teus planos são maiores que os meus, os teus planos são bem melhores do que os meus. Agora, o que a gente vai fazer com vocês entendam é o seguinte: no final desse estudo nós veremos se essa é a forma de cultuar a Deus. Essa forma de cultuar a Deus tem origem nas escrituras ou na cultura grego-romana. Vocês vão entender se isso aqui vem do que os apóstolos e o Messias, que eram judeus, da forma que o povo judeu cultuava e até hoje cultua. A maioria estou dizendo que todos estão certos, mas a maioria dos judeus, eles cultuam a Deus da forma que o Messias e os apóstolos faziam. Então, eles louvavam, tudo era para engrandecer o nome do Eterno. Então, a liderança apostólica, né? E o que é que a gente encontra no livro de Atos? Nós encontramos algumas passagens que demonstram que os discípulos de Yeshua, de Jesus, tinham uma organização bastante flexível, que aceitava bem as novas comunidades que se chegavam à fé. Ou seja, que os apóstolos não colocavam empecilhos para quem estava querendo escutar a pregação deles. Pelo contrário, eles estavam bem abertos para pessoas de qualquer nação
que viessem a querer entender a forma de adorar o Deus de Israel. Coisa que o judaísmo, por exemplo, esse era um dos defeitos do judaísmo da época, eles não permitiam, eles não ensinavam a outras nações, eles somente queriam para si os ensinamentos da lei e dos profetas. Onde os apóstolos, literalmente, quando essas pessoas chegavam à fé, os apóstolos confiavam em cada cidade alguns regentes daquele determinado grupo. Esses eram muitas vezes chamados de anciões ou presbíteros, como também de bispos. Mas quando havia algum tema relevante onde esses anciões divergiam, tal tema era levado à Assembleia de Jerusalém. Agora, esses anciões, esses presbíteros, eles não eram tipo assim um gentil que chegava-se à fé e se colocava um gentil para ser um regente ou membro, um presbítero ou um ancião. Eram anciões judeus que eram colocados para ministrar a esses novos crentes gentios como se deveria fazer a vontade do Eterno, que é ensinando os seus mandamentos, as suas instruções. Tanto que, o que é que a gente quer dizer com isso? Que existia sim um grupo de pessoas mais experientes que estava submetidos a outro grupo. Que grupo? Ao dos apóstolos que ficavam em Jerusalém. Ou seja, um exemplo, Paulo foi para Corinto. Em Corinto, ele pregou lá e converteu. Os judeus não deram ouvido, está em Atos 18. E muitos gentios, que eram os coríntios, se achegaram à fé. Muitos gregos. Esses gregos eram literalmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam retornando ao pacto. E Paulo começa a pregar para eles, eles aceitam, e Paulo institui judeus tementes, que era Priscila e Áquila, para cuidar daquela congregação. Judeus que tinham sido expulsos de Roma, e eles estavam ali em Coríntio, e tiveram a incumbência de serem regentes daquela congregação. Mas se eles tivessem algum contratempo, alguma questão difícil, eles tinham que ir até Jerusalém para tomar conselho dos anciões que conviveram com Yeshua, porque Yeshua é o mestre principal de toda a lei, de toda a lei dos profetas. Ele tem a interpretação perfeita. E os apóstolos eram aqueles que tomaram conselho com Yeshua. Então eles poderiam sim deliberar sobre alguns temas de difícil interpretação. Por isso que a gente vê Paulo em Atos capítulo 15, verso 2, fazendo isso. Tendo tido Paulo e Barnabé numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre a questão. Ou seja, até Paulo e Barnabé tiveram que se submeter à experiência e aos decretos dos membros dos apóstolos que tiveram convívio com Yeshua. Agora, olha o que mesmo Paulo vai dizer antes de ser preso. Qual era o temor de Paulo? Que esse tipo de atitudes não fossem mais, não continuassem mais. Por quê? Muitos iriam subir o ego para si e não queriam mais ter ligações com os membros do Conselho de Jerusalém. Tanto que ele diz aqui em Atos 20, verso 29 ao 30, vai dizer, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Ou seja, os discípulos não seriam mais do Messias Yeshua e dos apóstolos que foram incumbidos de ministrar a palavra. Seriam agora discípulos desses próprios homens lobos cruéis. Então, é a partir desses textos que a gente vai começar a entender como se deu a pregação dos famosos pais da igreja e buscar esclarecer como se iniciou o movimento cristão e como essa pregação chegou até os tempos modernos. Então, está aí a doutrina dos apóstolos. Vamos entender qual era o foco e objetivo da doutrina dos apóstolos, das suas pregações. A doutrina dos apóstolos tem a finalidade de cumprir o papel da pregação do Messias Yeshua, ou seja, das instruções de Jesus. Trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel e torná-la a colocar em seu aprisco. Vemos isso claramente nas pregações do apóstolo Paulo,
como também nas cartas de Pedro e Tiago. Agora, muitos dizem, né? Mas como assim, irmão? Jesus colocar as ovelhas perdidas no aprisco. O aprisco é aquilo que protege as ovelhas durante a noite, durante o frio. E o pastor, literalmente, ele ficava, só tinha uma porta nesse aprisco, era um quadrado que só tinha uma porta. E a porta não tinha uma porta de madeira nem nada. Era onde o pastor ficava com seu cajado. Por isso que Yeshua disse que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, se algum animal feroz viesse para matar as ovelhas que estavam no aprisco, ele é que dava a sua vida. Então, muitos hoje não querem o aprisco. O aprisco, irmãos, é a representação dos mandamentos de Deus. Aquilo que vai te prender, mas vai te proteger do mal, daquilo que está solta. Então, quando você está sem os mandamentos, você está disperso, pronto a ser arrebatado por qualquer besta, qualquer animal cruel. E em Tiago, capítulo 1, vai dizer, Tiago, servo de Deus e do Senhor Yeshua, as 12 tribos que andam o quê? Dispersas. Por isso que a pregação tem a resultante de quê? De tirar o povo da dispersão, trazê-los de volta, colocá-los num aprisco. Pedro também fala a mesma coisa. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência. Aqui é que eu digo que vocês que estavam dispersos, que estão dispersos, têm que retornar não a templos religiosos, não a igrejas convencionais, templos de pedra, mas sim a congregação do Deus vivo. Vocês são o templo e a morada do Espírito Santo. Vocês têm que retornar ao quê? Ao aprisco, que é a palavra de Deus, que vai te dar limites, que vão te dar segurança. Então, literalmente, Pedro diz o quê? Chamados, né, para a santificação do Espírito e para a obediência e a aspersão no sangue de Yeshua, graça e paz vos sejam multiplicadas. Também tinham a mesma finalidade dos profetas, converter os corações dos seus compatriotas. Em Atos 2:39, vai ter uma citação de Pedro, né, a uma pregação do profeta Amós, se não me engano. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, quem eram os apóstolos? Que grupo eles faziam parte? Por isso que o tema desse slide aí é o tópico de os nazarenos. É isso que a gente vai entender porque eles eram chamados de os nazarenos. Então vamos entender aqui quem eram esses nazarenos, né? Esse grupo, e principalmente também quem são os cristãos, né? Na história bíblica onde eles aparecem. Então, a palavra cristão surge a primeira vez, pasmem, não é em Atos capítulo 2, onde as igrejas chamadas hoje pentecostais dizem que ali nasce a igreja. Por incrível que pareça, parece que não há uma leitura simples do que está sendo dito ali, mas em Atos capítulo 2, Pedro fala para 3.000 judeus, e esses judeus, eles não deixam de guardar a lei de Moisés, eles não deixam de ser judeus, eles simplesmente aceitam o testemunho de Jesus, de Yeshua. Não há uma mudança. Eles agora eram judeus, pessoas tementes a Deus, porque eles estavam ali para cumprir uma festividade bíblica, a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes. Eles estavam ali para cumprir essa festividade. Vieram de muito longe, de todos os cantos da terra, ali da Ásia, da Europa, faziam caminhadas intensas para cumprir essa festividade bíblica, ou seja, eram judeus tementes. Não é porque eles aceitaram o testemunho de Jesus que eles deixaram de ser judeus. Eles continuavam praticando a religião judaica, ou seja, todos os mandamentos da lei de Moisés, mas não deixavam de cumprir, de acreditar em Yeshua por causa disso. Agora, se, por exemplo, a igreja cristã foi fundada em Atos 2, logo no começo da pregação dos apóstolos, eles deveriam também ser chamados de cristãos ali.
Mas não é isso que a gente vê. A gente vê a palavra cristão surgindo pela primeira vez em Atos capítulo 11, ou seja, vários e vários anos depois da pregação e da morte de Yeshua. Então, em Atos 11, verso 25 e 26, vai dizer, sucedeu que em todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Agora, quem eram esses discípulos que foram chamados de cristão? Eram os apóstolos que eram chamados de cristão? Não. Esses discípulos chamados de cristãos eram os discípulos de Paulo, os discípulos que Paulo e Barnabé fizeram em Antioquia. Eles eram chamados de cristãos. Por quê? Eram gregos que se converteram à fé do Messias, Messias quer dizer, em hebraico é Mashiach. Mashiach quer dizer ungido. Esses ungidos, em grego, é a palavra Christiane. É o que a gente vai ver mais à frente. Então, o primeiro ponto que devemos observar é o seguinte: não eram os apóstolos que se denominavam cristãos. Longe disso. Também esse acontecimento vai acontecer vários anos depois do movimento apostólico, que o movimento apostólico já havia começado. Então, esse título de cristãos é dado a uma das congregações que Paulo instituía. E a sua maioria era composta de gentios. Esses gentios eram de origem grega, onde a palavra hebraica para ungido era Mashiach, em grego é a palavra cristiane ou cristãos. Ou seja, esse grupo intitulado de cristãos era referente aos novos convertidos oriundos da Grécia que estavam entrando na fé. Ou seja, o cristianismo não começou em Atos 2. O cristianismo começa em Atos 11. Me minto eu, ainda estou equivocado na minha afirmação. Os cristãos são chamados de cristão em Atos 11, mas o cristianismo não é fundado por nenhum apóstolo. O cristianismo é fundado anos depois da morte do último apóstolo. Então, já o grupo formado por judeus, os quais os apóstolos faziam parte, tinham um título diferente e eram chamados de Nazareno ou Netzarim, também conhecida como seita do caminho. Lembre-se, seita não tem nada a ver com algo pejorativo, a não ser que isso seja contrário à palavra de Deus. Mas a seita, literalmente, era uma divisão. Então, existiam várias seitas, várias divisões no judaísmo do primeiro século, como os fariseus, saduceus, essênios, zelote e também esse grupo, essa seita dos nazarenos. A diferença da seita dos nazarenos para as demais era basicamente o ensino, ou seja, a interpretação dos textos bíblicos, mas todas elas tinham um conceito em comum. A lei de Moisés era o centro da sua doutrina. Ou seja, todas as seitas do judaísmo, elas tinham interpretações diferentes dos textos. Mas de que textos? Da lei de Moisés. Todas elas praticavam a lei de Moisés, mas algumas de uma forma diferente de interpretação. Umas tinham uma forma mais rígida, outras mais branda, outras desconsideravam, por exemplo, os saduceus desconsideravam os textos dos profetas, eles só guardavam a lei de Moisés. Os saduceus também não acreditavam em ressurreição dos mortos. Já os fariseus acreditavam na ressurreição, mas acrescentavam vários outros mandamentos além dos mandamentos da Bíblia. Então os apóstolos, eles eram o meio termo. Eles acreditavam na lei de Moisés, acreditavam nos profetas, mas não acreditavam nesses acréscimos que os fariseus tinham. Essa era a origem da pregação dos nazarenos. Então, o que a gente observa nos seguintes textos é o seguinte: onde os nazarenos e cristãos faziam parte de um mesmo grupo, apenas eram distinguidos por conta do seu país de origem. Atos 9, verso 2 vai dizer: pediu-lhes carta para as sinagogas em Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Caminho é a seita dos nazarenos, ou seja, não existia ainda, Atos 9, não existia ainda os cristãos. Paulo está querendo perseguir aqui quem? Querendo perseguir a seita dos nazarenos, querendo perseguir o caminho.
para que pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em Atos 19, verso 23, vai dizer: naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho, por causa dos nazarenos. Ou seja, os apóstolos estavam pregando aí para judeus, outra seita surgiu, que é a seita do caminho, a seita dos nazarenos, e houve muito tumulto por conta da sua pregação. Atos 24, verso 5 vai dizer: verificamos que este homem, isso é a acusação dos fariseus, dos judeus, contra Paulo, é um perturbador e promove tumulto entre os judeus pelo mundo. Ele é o principal da seita dos nazarenos, ou seja, Paulo não é chamado de cristão aqui. Paulo é chamado de nazareno. Não existia, os judeus, os apóstolos nunca foram chamados de cristãos. Eles eram chamados de nazarenos, da seita do caminho. Tanto que em Atos 24, verso 14, Paulo se defende dizendo: confesso-te, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo. Preste atenção se a pregação não é sobre a lei de Moisés, que Paulo defende a lei de Moisés, que a seita, ou seja, a seita dos nazarenos tinha ela tinha a mesma doutrina que todas as outras seitas do judaísmo. Ele concorda com o quê? E creio em tudo que concorda com a lei e com o que está escrito nos profetas. Ou seja, Paulo defende a sua fé. E aqui um pesquisador, né, um estudioso, né, de toda da história bíblica em si, que vai colocar aqui, ó, um estudo sobre do inglês sobre o Novo Testamento, e vai dizer, ó, Netzarim, que são os nazarenos, é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. Isso aqui é um texto que vai mostrar que vários estudiosos sabem que os nazarenos era apenas mais uma das seitas do judaísmo. Eles eram judeus, ou seja, guardavam a lei de Moisés, mas que eles acreditavam que o Messias já havia vindo. O que nós podemos entender a partir disso? Que na realidade nem Yeshua, nem os apóstolos fundaram o cristianismo. Agora, como é que isso surgiu? É o que a gente vai entender, a divisão, que começa com esse homem que está aqui à direita, né, sendo acarinhado aqui por leões, na verdade foi comido por leões, que é o famoso Santo Inácio. Então, após a morte do último apóstolo, preste atenção, após a morte do último apóstolo, quando acabou todos os apóstolos, entra em cena um homem, né, um dos homens intitulados pela comunidade de Antioquia, de predominância grega. Lembre-se que os gregos, onde é que começou a serem chamados de cristãos? Em Antioquia, lá em Atos capítulo 11, ou seja, uma comunidade plena de gentios. E Paulo deixa assim judeus à frente dessa congregação, mas depois de muito tempo começa a entrar alguns gentios também no meio dos anciões, dos bispos, dos presbíteros, né? Que é os anciões. E esse era chamado, né? Esse homem chamado de Santo Inácio. Esse traz consigo centenas de heresias que, por sinal, até hoje são tidas como verdades absolutas. Então, após essa morte do último apóstolo, esse Santo Inácio, que se tornou um dos presbíteros da igreja de Antioquia, ele se sente à vontade para começar a pregar tudo aquilo que ele tinha guardado dentro do seu coração, que na sua conversão ao sistema, a pregação dos apóstolos e dos discípulos, ele começa a, literalmente, a soltar isso, se sentir à vontade, porque não tinha mais quem defendesse a verdade com afinco. Então, ele começa a enviar carta para as maiorias das congregações que existiam e em outras cidades com o seguinte argumento. Olha o que está escrito aqui para a igreja, a congregação de Efésios. E o Santo Inácio, dito Santo Inácio, ele envia uma carta aos Efésios e diz, ó, sujeitem-se aos seus bispos, e vocês estarão agindo de acordo com a vontade de Deus. Jesus foi enviado pela vontade do Pai, da mesma maneira, os bispos são enviados pela vontade de Jesus. Onde tem isso em algum texto da Bíblia? Em canto nenhum. Obedeça ao seu bispo. Outra carta aos magnésios. Portanto, é vosso dever reverenciar os vossos superiores. O que é que Yeshua diz com relação a quem queria ser maior do que o outro?
Aquele que seja maior, que seja por servo. Aquele que quer ser maior, que seja por vosso servo. Ou seja, Yeshua diz que não há relevância nenhuma de uns para com os outros. Paulo fala isso em 1 Coríntios lá. Ele diz que não quis ser melhor do que ninguém. Com o suor das suas próprias mãos, ele tirou o seu sustento. E em Magnésios, né, também, em Trálios, né, ele diz, ele não deve fazer nada sem um bispo, para não ficar impuro em sua consciência. Isso é o resultado da pregação de Inácio. Então, as mudanças, né? Também ele trouxe outras doutrinas, além da centralização das decisões nos bispos locais, que a gente tinha aprendido já que os apóstolos, eles tinham a preeminência do julgamento. Ou seja, qualquer situação que fosse divergente não ficava entre aquela congregação, deveria ser levada até uma assembleia em Jerusalém. Então, Inácio, ele é o primeiro a instituir que não acontecesse mais isso, que tudo ficasse entre os bispos. Então, outros ensinamentos que ele trouxe, contrário, vocês vão entender. Lembre-se, existem dois grupos. O grupo dos nazarenos, que são os judeus, que eram chamados de seita do caminho ou seita dos nazarenos, e aqueles que estavam se chegando à fé, que vinham de origem grega e que se denominavam cristãos, ou seja, é a mesma palavra para ungidos em grego. Ou seja, tinham dois grupos, mas eles praticavam a mesma fé. Os judeus ensinavam esses gentios como guardar a vontade de Deus, que é a sua lei, os seus mandamentos. Agora, depois da morte de Tiago, o último dos apóstolos, olha a carta que esse Santo Inácio envia para os filipenses. Mas se alguém pregar a lei judaica, que é a Torá, a vocês não lhe deem ouvidos. Também outra carta aos Magnésios, ele diz, não mais observem os sábados. Ou seja, se 100 anos depois da morte de Yeshua, eles continuavam guardando o sábado, porque agora ele manda não mais observar os sábados. É um sinal que esses da igreja de Antioquia guardavam o sábado. Mas ele escreve, não mais observem os sábados, mas observem o dia do Senhor, que ele chama de domingo, no qual também a vossa vida floresce nele através da sua morte. A mesma carta, ele vai dizer, portanto, não precisamos mais manter o sábado, como fazem os judeus. Agora, a pergunta que nós deveríamos fazer é, quais seriam esses judeus que estavam guardando o sábado? Aqueles mesmos que tinham a mesma metodologia dos apóstolos, ou seja, Inácio estava separando os nazarenos dos cristãos. Aquele grupo que até então estava unificado, começou a ser separado através dessas doutrinas. Ou seja, Inácio, o Santo Inácio, que até hoje é pregado nos púlpitos até protestantes, ele não estava separando o cristão do judaísmo que eles consideravam que matou Yeshua. Ele estava separando os cristãos daqueles que o ensinaram a fé, dos nazarenos. Então, outra carta de Inácio aos Magnésios, ele vai dizer, outro texto. É absurdo nomear Jesus Cristo e judaizar, pois a religião cristã não abraçou a judaica, mas a judaica abraçou a cristã. Errado. Os cristãos vieram à fé através dos judeus. Então, para vocês entenderem mais a fundo isso, nós vamos à origem de homens e de doutrinas como a de Santo Inácio. Nós vamos entender como ele chegou a essas conclusões. Que tipo de ensinamentos ele tinha para poder falar tais coisas. E com outras pessoas, outros pais da igreja, tinham também essa mesma metodologia. Então, a origem dos pregadores vem dos sofistas gregos. Os sofistas eram polemistas, experientes na arte em debater. Eles eram mestres no uso dos apelos emocionais, aparência física e linguagem para vender seus argumentos. Agora, fechem os olhos e imaginem a pregação de um pastor atual. Pois é, exatamente bate com
o que a gente está lendo aqui sobre como se fazia a enfática dos sofistas. Ou seja, eles eram mestres no uso de quê? De apelos emocionais, aparência física, linguagem, para vender seus argumentos. Com o tempo e o estilo, forma e a destreza da oratória dos sofistas chegou a ser mais estimada do que a sua exatidão. Engendrou uma classe de homens que chegaram a ser mestres na arte de falar, cultivando pelo estilo. As verdades que eles pregavam eram verdades abstratas e não verdades que eram postas em prática em suas próprias vidas. Agora, de novo, isso aqui não está falando exatamente das pregações atuais, onde você vai para uma igreja, escuta aquela pregação, o pastor chora e pula e grita e berra e traz aquela música de fundo, todo mundo dá glória a Deus e amém, aleluia. Quando você sai pela porta da frente e pergunta o que foi pregado hoje, ninguém sabe mais nada. Esses homens são pegos várias vezes em situações vexatórias, né, como adultério, como roubo, como toda sorte de coisas, avarentos. Não é isso que acontece hoje. São exatamente a característica dos sofistas, dos mestres em retórica, né? Então, eles eram peritos em imitar a forma em lugar da substância. Durante o século III, a distinção entre o clero e o leigo se disseminou rapidamente, ou seja, não existia uma distinção entre o clero religioso e o leigo, o povo da massa. Não existia isso. Só no século III começa a surgir essa divisão. No tempo dos apóstolos não existia. Todo mundo era tratado em comum. Os apóstolos não eram maiores do que os gentios não eram maiores do que os apóstolos. Todos eram em comum acordo. Então, uma estrutura hierárquica começou a arraigar-se e surgiu a ideia do especialista em religião. Em virtude dessas mudanças, o cristão funcional teve problemas em ajustar-se a essa estrutura eclesiástica tão diferente do que era antes. Ou seja, antes todos os cristãos e nazarenos tinham o mesmo papel de ensinar, de ajudar uns aos outros. Agora, tudo isso vai apenas para o foco de uma pessoa, o especialista em religião. Não havia mais nenhum lugar para executar os seus dons. Pelo século IV, a igreja tornou-se completamente institucionalizada e o funcionamento do povo de Deus congelou. Nesse meio tempo, muitos oradores pagãos se tornaram cristãos. Como resultado, as ideias filosóficas pagãs foram inadvertidamente sendo introduzidas na comunidade cristã. Isso resultou em alguns novos crentes. Durante este tempo eram, antes da conversão, oradores e filósofos pagãos. Lamentavelmente, muitos desses homens foram os primeiros teólogos da igreja cristã. São conhecidos hoje como pais da igreja, contudo, algumas das suas obras ainda estão conosco. Tá aqui, isso são as referências, tá? Esse texto não é meu. Aqui vem do livro O Cristianismo Pagão, do Frank Viola. E aqui está a referência. Entre eles estavam Tertuliano, Cipriano, Arnóbios, Lactânios e Agostinho. Está aqui a referência. E nesse livro, Cristianismo Pagão, vocês vão ver várias referências de livros e livros de estudiosos que não são contrários à religião, pelo contrário, são estudiosos da própria religião. São pessoas que são fiéis, cristãos muitas vezes, mas que foram a fundo em escavar a origem dos pregadores atuais. A assimilação institucional. Então, Edward Watt, escreveu: a maior parte das igrejas cristãs se associaram adotando um estilo do Império Romano como modelo. O desenvolvimento das organizações das igrejas cristãs foi gradual e os elementos que compuseram aquela organização já fazia parte da sociedade humana, ou seja, o cristianismo começou a absorver várias e várias culturas e formas de fazer o seu culto a Deus. Não foi algo pego dos apóstolos apenas, nem das escrituras, mas de várias e várias religiões, inclusive. Will Durant levanta um ponto similar, quando afirma que o cristianismo cresceu pela absorção da fé e do rito pagão.
tornando-se uma igreja triunfante ao herdar os modelos da organização e o gênio de Roma. Os judeus lhe deram a ética cristã, os gregos lhe deram a teologia, Roma lhe deu a organização. Tudo isso misturado com uma dezena de crenças absolvidas dos rivais, originou a síntese cristã. Agora preste atenção. Os judeus lhe deram a ética, que é justamente o livro da lei, as instruções. Os gregos lhe deram a teologia, ou seja, quem ensinava a partir dos livros de ética, que é o livro da Torá, a teologia, a forma de ensinar era com a metodologia grega, não com a metodologia do povo que deu as leis, os mandamentos. Ou seja, Jesus certa vez para a mulher samaritana diz, mulher, a salvação vem dos judeus. E literalmente, o povo de Deus é o que guardou a ética, a forma de agirmos para com o próximo. E Yeshua veio ensinar como ela, não os gregos. Deus não levantou dos gregos um mestre para ensinar a Torá. Ele levantou do próprio povo para ensinar, do povo judeu, um mestre para ensinar as suas leis. Então, o Constantino oficializa o sincretismo. Depois de Inácio, ele começa a dar aquela roupagem nova, separar os cristãos dos nazarenos, e alguns seguiram, muitos não. Mas quem é que faz com que todos sigam, obrigando, matando? Constantino. Em 325 anos depois de Cristo, o então imperador de Roma, Constantino, decide oficializar que religião? O cristianismo, não a religião dos nazarenos. Ele escolhe um lado, ao lado dos cristãos, por quê? Inácio de Antioquia tinha facilitado as coisas para ele. Porque vocês vão entender. Fundado por Inácio de Antioquia como religião oficial de Roma. Antes a sua religião praticante era o quê? O mitraísmo. Essa religião cultuava o Deus Sol Invictus. Uma das principais alterações propostas foi justamente oficializar aquilo que Inácio havia proposto, a troca do dia de adoração, do sábado para o domingo, algo que havia sido rejeitado por alguns cristãos e que, sob a autoridade romana, era obrigatório. Ou seja, para Constantino foi mamão com açúcar. Ele adorava o Deus Sol, viu aquela religião cristã crescendo, cheio de gentios entrando para a fé, mas também para a pregação que foi iniciada por Inácio, e muitos deles ainda continuavam guardando o sábado, mas Inácio já tinha lançado a luz da troca do sábado para o domingo, que era o domingo do Deus Sol que ele cultuava. Então ele transfere a religião oficial de Roma para o cristianismo, do mitraísmo para o cristianismo, e transfere o dia de adoração do sábado para o domingo. Agora vejam alguns relatos aqui. Durante séculos, a celebração da Páscoa pelos cristãos coincidiu exatamente com a Páscoa judaica. A sua observância do sábado, o dia de descanso, continuou a ocorrer no sábado. Fora necessária a ordem de Constantino, já referido anteriormente, e decreto dos concílios da Igreja do século IV para estabelecer distinções nítidas entre as observâncias judaicas e as cristãs. Está no livro A Espada de Constantino, página 160. Epifânio, no século IV, escreveu sobre o grupo dos nazarenos, que eram judeus que criam em que Yeshua, Jesus, era o Messias. Relata Epifânio que os nazarenos guardavam regularmente o sábado, ou seja, os nazarenos continuaram guardando o sábado, os cristãos passaram a guardar o domingo. Tudo como Inácio havia planejado, dividir os cristãos dos nazarenos. Está no livro Judaísmo Nazareno, página 195. E nós temos aqui a troca de 6 por meia dúzia, que é Lutero, o reformador da igreja evangélica. O pressuposto protestante, oriundo da reforma luterana, é de que Lutero restaurou a fé original, derrubando assim as heresias firmadas pelos pais da igreja. O que mais assombra hoje é que, hoje em dia, é constante a citação dos pais da igreja nas igrejas evangélicas atuais.
Literalmente, muitos cristãos estão aí escutando, vão escutar. Hoje em dia, muitos pastores citam os pais da igreja. Aquilo que Lutero lutou para, em tese, derrubar, hoje é pregado nos púlpitos. Agora, o foco principal de Lutero foi a transferência do apogeu da antiga missa católica, onde o seu foco principal era o quê? A Eucaristia. Lutero transfere o cerne da missa passando para a pregação, ou seja, o centro da missa era a Eucaristia. Agora não, Lutero diz que na Reforma o foco é a pregação. Antes era chamado de quê? O antigo sermão. Também o líder que tinha o papel de ministrar a missa sai de cena. O bispo é substituído pelo pastor. Assim, a Reforma Protestante, na realidade, atua dessa forma, não destruindo os erros antigos, mas restaurando a verdade. Ela apenas reforma a mentira e apresenta com nomes diferentes. Ou seja, Lutero ele traz um monte de tese, mas na realidade ele estava reformando uma casa com uma base mal feita. É isso que Lutero faz. De uma forma ou de outra, o sistema cristão ele é todo construído em bases erradas. E a continuação do erro. Juntamente com Lutero surge outra figura que revolucionou o cristianismo. Esse é João Calvino, que defendeu a tese da eleição incondicional. Essa é outra doutrina que leva os fiéis a serem meros torcedores que estão em um barco sem controle indo direto para uma tempestade. Tais doutrinas fizeram com que chegássemos a um número impressionante de quase 30 mil denominações religiosas no território brasileiro. Cada religião tem a sua interpretação distinta acerca da doutrina que eles dizem ser bíblicas. João Calvino institui algumas das liturgias que até hoje são praticadas nas igrejas protestantes, como as músicas no início e no término dos cultos, o tempo médio da pregação do pastor, o púlpito acima dos crentes, a instituição da Santa Ceia, uma vez por mês ou a cada 15 dias. Outras adaptações foram acrescentadas ao longo do tempo, como músicas de fundo para receber dízimo, usar roupas mais caras para ir ao culto, escola dominical e os grupos ministeriais. Tudo isso aqui que eu citei, irmãos, é mandamento de homem. Não tem canto nenhum da Bíblia. Um grupo ministerial. Você não vê os apóstolos se vestindo melhor para ir para um culto do que com as roupas que eles já tinham. Hoje você vê os membros, por exemplo, da Assembleia de Deus, eles só vão para a igreja se estiverem de terno e gravata. Ou seja, são pessoas muitas vezes humildes, que não têm condições, mas se vestem de ricos, se vestem de pessoas que têm poder aquisitivo alto, para literalmente se fazer melhor. Eu não sei qual é o intuito, mas é passar aquilo que você não é. É literalmente o que Yeshua pregava contra a hipocrisia. Você querer apresentar aquilo que você não é. Porque nenhum canto da Bíblia manda com que você se vista melhor ou pior para ir para alguma reunião com os irmãos. Lógico que você não vai mulambento, mas você não precisa comprar um terno e uma gravata sem ter condições, tá pagando 10, 12 vezes roupas que são de pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Quer fazer para agradar a Deus? Faça, tudo bem, mas não é mandamento, não é uma ordenança de Deus. Então, literalmente, todos esses mandamentos aqui, de cantar louvor, um grupo ministerial, um grupo de cantores de louvor, não existe isso na Bíblia. Eram louvores espontâneos. A gente vai ver mais à frente. Então, qual foi o cristianismo fundado por Yeshua ou por Jesus Cristo? Yeshua e seus apóstolos, em suma, não fundaram o cristianismo nos moldes atuais. Eles, na realidade, chamaram os gregos para a mesma fé dos, até então, judeus, fazendo com que os gregos, dos quais muitos eram israelitas dispersos entre os gregos, a voltarem para a sua casa, a obedecer os mandamentos do seu povo. Logo, o verdadeiro cristianismo, que encontramos nas Escrituras, são conhecidos como o quê? Como as ovelhas perdidas da casa de Israel. O verdadeiro cristão são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em Deuteronômio 30, verso 1 ao 3, vai relatar a dispersão do povo de Deus e que um dia eles voltariam. Mas a partir de quê?
a partir do momento que eles voltassem a obedecer à lei de Moisés. E diz, e será que, sobrevindo de todas as coisas, bênçãos ou maldições que tenham proposto diante de ti, e te recordarem delas, entre todas as nações, para onde haver lançado o Senhor teu Deus, ou seja, para onde Deus tiverem te lançado, sejam dispersos, e te converterdes ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, ou seja, no tempo que Moisés estava dando a lei, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações das quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ou seja, o povo de Deus iria ser disperso por abandonarem a lei que Deus deu a Moisés. E eles só seriam chamados de volta quando eles voltassem a obedecer a esses mandamentos. É isso que os apóstolos ensinam, é isso que Jesus veio ensinar. Então, como é que nós devemos agir? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Qual é a nação santa? A nação separada. A nação de Israel. O povo adquirido para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro é bastante enfático ao dizer: nós somos sacerdotes. Ou seja, que todos nós temos responsabilidades para a sustentação do reino de Deus. Hoje o cristianismo, nos moldes atuais, engessou, ou seja, imobilizou a igreja de Deus, fazendo do seu povo meros espectadores e não atuantes no mundo de trevas. É como se os soldados fossem para uma guerra com as mãos e pernas amarradas, sem força para combater, delegando aos comandantes, o clero religioso, a tarefa de lutar contra o exército inimigo. Por isso Paulo condena. Olha o que Paulo diz. Como é que deve ser uma reunião do povo de Deus? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, se você está calado, você deve estar pelo menos julgando se aquilo está certo ou errado. Mas se o outro estiver assentado, um desses que estão julgando, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, cale-se o pastor, quem quer que seja, profeta, quem quer que seja. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Paulo fala em Efésios que o sentido da pregação dele é que todos cheguem à unidade da fé. Como você pode ser a mesma coisa daquele pastor que está ali só ele pregando, se você literalmente não pode falar nada? Você não pode ensinar, você não pode instruir, você não pode criticar o que está sendo ensinado. Então, essa é a nossa reflexão. Para finalizar, contra os dogmas. Hoje, o principal foco da igreja cristã está nas coisas da terra. Como que? Como cargos, templos, que a gente pode falar depois, condição financeira, músicas, emoção e grupo de amigos. Esse é o foco da igreja cristã atual. Agora, qual era o foco da igreja no primeiro século? O foco era obediência à palavra, renegar os desejos materiais, auxílio aos necessitados, que é o templo e a morada do Espírito Santo, louvores para engrandecer a si? Não. Louvores para engrandecer o nome do Eterno. E, principalmente, o foco principal era o reino dos céus. E o aviso que nós damos está em Apocalipse 22, verso 20 ao 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, Senhor Yeshua, ora vem. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Não é com o intuito de denegrir a religião de ninguém, mas de mostrar uma simples síntese do que é o cristianismo. A gente pode depois falar sobre vários tópicos. Eu vou começar a lançar estudos sobre isso, sobre a origem das formas de adorar num templo, que não existe isso na Bíblia, em canto nenhum. Os apóstolos nunca mandaram construir templos. E esses templos que o pessoal diz que eu vou para a casa do Senhor, não é o templo do Senhor. Não existe essa questão na Bíblia de clero religioso. Eu tenho um estudo já nesse canal sobre os cargos eclesiásticos, a sua origem, tudinho. Já é um tema dessa série aí, da origem do cristianismo. A gente vai entender sobre a questão dos dízimos. São completamente distorcidas. Não foi abolido o mandamento dos dízimos, mas hoje está sendo entregue no local errado. E, entre outras coisas,
nós vamos entender ainda mais a origem desses dogmas religiosos. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. Estamos aqui terminando mais uma festividade bíblica, o feriado, né? Que é o feriado da Festa das Semanas, o primeiro. Vamos ter uma semana ainda de comemoração, Festa das Cabanas. Nós vamos continuar aí com essa festividade e espero que nós retornemos, né, a gravar vídeos e agradecer a Papai do Céu por todas as coisas. Eu tenho parado de gravar alguns vídeos, mas por conta de uma reflexão minha interna, né, de querer buscar mais um pouco, eu vou ter que buscar mais, eu tenho parado mesmo, mas não é por falta de fé, nem por falta de vontade, mas uma questão de entristecimento com esse movimento que a gente faz parte também, que é o de Techuvá, mas que o Eterno possa nos dar um coração novo, renovado, uma força para que aceitemos as diferenças uns dos outros, porque eu sinto que esse movimento de Techuvá vem caindo de mal a pior, né? Vem dando mais trabalho do que as próprias pessoas que estão no mundo. E o nosso intuito não é pregar a verdade selecionando-a, mas sim fazendo aquilo que o Eterno ordenou. Porque se for para a gente selecionar aquilo que a gente gosta, ou que a gente pregue apenas por pregar, falar que a gente obedece, mas sem obedecer, não tem sentido a nossa pregação, é vã a nossa pregação. Shalom, meus irmãos, que o Eterno dê mais força e encoraje vocês aí a seguirem a verdade. Que o Eterno vos abençoe.